Olá pessoal, eu sou o Jefferson do Yoga Cerebral. Hoje nós estaremos iniciando um curso relacionado com a meditação. Vou passar para vocês um curso completo. E vamos começar falando sobre o que é a meditação, o que ela representa para nós, por que ela é tão importante, né, na nossa vida. Em primeiro lugar, a meditação ela é uma higiene, é uma necessidade básica para o nosso corpo mental. Como nós somos vistos nos mundos internos sem fazer meditação, a pessoa que nunca fez meditação, nós somos vistos como uma pessoa, um andarilho, que não toma banho, que não penteia o cabelo, que não escova os dentes. Então você imagina o estado de uma pessoa dessa, físico, né? E nos mundos internos, a meditação ela é uma necessidade básica para a gente fazer uma higienização do corpo mental. Nós não temos só o corpo físico, nós temos o corpo mental. Mas fica muito difícil para uma pessoa fazer meditação, com uma explicação simples, mandar ela fechar o olho e relaxar. O problema é que quando a gente fecha o olho, a gente vai se deparar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas ânsias, com todo o conflito que está dentro de nós. E sem conhecer, sem saber, pelo menos o básico, do que é a mente, do que são as memórias, como surgem os pensamentos, o que são os conceitos, uma pessoa não conseguirá fazer a meditação. Porque ninguém consegue observar aquilo que não consegue, que não conhece. Ninguém consegue compreender aquilo que não tem acesso, que não tem as informações. Então, veja, é como naquela história, né? Que quando chegou as caravelas no mar, os índios não viram as caravelas, porque eles nunca tinham visto aquilo. Então, vamos compreender como que começa a surgir, né, a mente, as memórias, o ego, o conceito. Então, tudo começa com as impressões que entram, com os alimentos que nós recebemos. É importante a gente compreender que a gente se alimenta através dos 5 sentidos. Então, a gente necessita do oxigênio, sem a respiração não existe vida, mas quando nós respiramos, o nosso corpo elimina o gás carbônico. Nós necessitamos dos alimentos que entram pela boca, pelo paladar, né? Então, veja, quem não comer, irá morrer. E se a pessoa comer qualquer coisa, se alimentar de qualquer tipo de alimento, que não tem vitaminas, minerais, que não tem o essencial para nutrir o corpo, ela vai ter problemas sérios de saúde. Nós nos alimentamos também do som que entram pelos ouvidos, né? Pela audição. E nos alimentamos principalmente dos alimentos que entram pela visão. Então, todas as coisas que entram no nosso corpo físico são impressões. Tá? Então, quando as impressões entram, na nossa mente, elas vão se formar, elas vão se transformar em memória. Então, quando está entrando uma impressão, o que está entrando dentro de nós? Ainda a pessoa pergunta, o que é isso? Isso significa imagem sonora, sensorial, olfativa. Então, a princípio, quando você recebe uma impressão, você recebe, entra dentro de você o isso, a imagem sonora, sensorial, olfativa. Se você se identifica com essa impressão, ela vai se transformar numa memória, né? Essa memória vai se transformar num conceito. Então você pode descrever, por exemplo, a gente descreve uma pessoa, eu conheci fulano, ele é alto, estava com perfume gostoso, né? Ele é gordo ou magro, né? Então você se lembra da voz, você se lembra da imagem da pessoa, da altura da pessoa, se ela estava com perfume ou não, e etc. A partir do momento da identificação, você vai formar uma memória. E essa memória, você vai formar um conceito daquela pessoa. Você vai dizer, eu achei ele simpático, antipático,
agradável, desagradável, mal-humorado, né? Bem-humorado, alegre ou triste. Então, tudo isso são conceitos que nós vamos formando, né? Aí, mais tarde, a pessoa vai falar assim, o que você achou daquela pessoa? E aí, então, já surge o eu, o ego, o conceito cristalizado. Você fala, eu achei isso, 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 isso. Então, você vai descrever aquela pessoa conforme você conceituou ela e conforme você recebeu as imagens. Porém, é importante compreender que os seus conceitos estão fundamentados nas informações que você tem no seu banco de dados. Então, quando a gente forma a nossa personalidade, nós formamos um banco de dados. E a partir daí, nós vamos formar as nossas mentes. Nós não temos só uma mente, a gente vai formar a mente, né? Os conceitos, o ego, o eu, a memória. E toda essa cristalização, elas vão gerar ainda dentro de nós, o nosso corpo mental, sensações, emoções, instintos. E são essas sensações, esses conceitos, essas emoções, esses instintos, que vão projetar os pensamentos, né? As emoções. Então, quando a gente vê uma pessoa no mundo exterior, a gente vai pensar, mas baseado no quê? No conceito que nós já temos dentro de nós. Então, nós vamos conceituar. Esses conceitos vão se transformar em aspectos dentro de nós ainda, que é ansiedade, carência, apego, dependência, medo, crenças, né? Expectativas. Então, tudo isso ainda está dentro de nós. E fora de nós estão as nossas experiências, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento. Então, a partir do momento do nosso comportamento, das nossas experiências, nós vamos ter um resultado, que é o efeito de tudo isso. A origem está lá, na mente, no ego, né, no conceito. A causa é tudo aquilo que forma dentro de nós, as sensações, as emoções, as crenças, né, as opiniões, e o efeito vai ser o nosso comportamento. Do resultado do nosso comportamento, o resultado final de tudo isso será novamente emoções. As emoções são o resultado final das nossas experiências. E essas emoções vão alimentar os nossos conceitos, o nosso eu, o nosso ego, que vai fortalecer as nossas crenças, as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas sensações internas. Então, se nós temos medo, o resultado final é fortalecer o medo, esse medo vai evoluindo. Ele vai tomando uma proporção muito grande dentro de nós e ele evolui para um tipo de pânico, desespero, repulsa, entendeu? Então é muito importante compreender isso. Quando nós fechamos os olhos, nós começamos a ter acesso, a caminhar para dentro de nós. E esse próprio eu, essa própria memória, ela já tem um campo de resistência, que ela vai resistir à nossa prática de meditação, o nosso olhar para dentro de nós. Então é importante nós já compreendermos que nós temos que aprender a olhar de forma objetiva, imparcial e consciente para dentro de nós, se é que nós vamos querer meditar com profundidade. E tudo isso vai depender de um conhecimento. Então observe uma coisa, uma pessoa vai fazer um raio-x, uma ressonância magnética do cérebro. Então aparece aquela foto da ressonância. Uma pessoa, para interpretar aquela foto, tem que ser uma pessoa especializada. E essa pessoa especializada, ela ainda fez um curso de 1 ano, né? Um biomédico, né? Um radiestesista. Então ele vai analisar aquela foto. E a foto é uma imagem estática. Dentro de nós, o ego, o eu, ele adquire movimento, ele adquire autonomia. Tanto que às vezes uma pessoa
ela fala, nossa, eu não consigo me libertar desse pensamento, eu não consigo me libertar dessa raiva, desse ódio, desse ranço. Então veja, aquilo adquire uma autonomia dentro de nós. E esse eu, esse ego, ele passa a comandar parte da nossa vida. Tanto que uma pessoa fala, eu não vou naquele lugar porque eu não quero encontrar aquela pessoa. Então veja que esse eu já é uma cristalização formada pelos conceitos que nós já temos. Então a meditação, ela vai fazer uma investigação. Nós vamos, através da meditação, começar a descobrir o que é objetivo e o que é subjetivo. O que nós podemos deletar da nossa mente e o que nós não podemos. Existem aquelas memórias que são as memórias técnicas necessárias para a nossa vida, as nossas memórias que vão nos formar um profissional. Nós temos as memórias fundamentais para o relacionamento do dia a dia. Mas nós temos memórias que não há necessidade nenhuma delas permanecerem dentro de nós. Então, voltamos agora ao exemplo daquela pessoa que não toma banho, que não escova dente, tá? Mas aí você pode perguntar, mas se você diz que a meditação é uma necessidade fisiológica, e essas pessoas que estão bem estudadas, que têm muita informação, como elas são vistas então, sendo que elas não meditam? Elas são vistas exatamente como essa pessoa que não toma banho, não escova dente, não penteia cabelo. Imagine que essa pessoa, ela coloca uma roupa bonita, um terno, camisa branca, gravata, ainda ela passa um perfume. Só que quando uma pessoa chegar perto desta pessoa, ela vai sentir todo aquele mau cheiro que está oculto naquela roupa, certo? Então veja, quando uma pessoa que não faz meditação, quais são os aspectos que ela vai apresentar no dia a dia? Insegurança, raiva, ressentimento, ódio, inveja, ansiedade, mágoa, frustração, decepção, sonho, fantasia, desejos de tudo quanto é tipo, sem que a pessoa tenha realmente consciência de onde aqueles desejos irão levá-la. Então nós vamos, neste curso, estudar todos esses aspectos. Vou trazer para vocês o que a ciência esotérica ensina, nos traz de ferramenta, e também o que a neurociência tem descoberto sobre as áreas cerebrais. Então nós vamos unir os dois conhecimentos para que a gente possa iniciar um trabalho objetivo dentro de nós. Nós vamos aprender a meditar com profundidade. Vamos aprender a fazer uma higienização mental. Então, no próximo vídeo, nós já vamos começar a falar de aspectos mais profundos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, né? Curta, compartilha, convide outras pessoas para iniciar essa jornada, que será uma sequência de vários vídeos maravilhosos, que no final da história nós vamos aprender a fazer uma meditação de forma objetiva, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.